da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 3. Testemunhos de fé. Impressionado com a argumentação do velho Gordon e cedendo à insistência da família, Cirilo Davenport havia desposado a prima, em segundas núpcias. Entre carinhosas alegrias dos amigos e afeiçoados da Nova Irlanda, passando a residir em companhia de Jacques, que assim o exigira, visando alguma consolação no deserto da sua viuvez. Breve, o nascimento de Beatriz vinha trazer um laço mais forte ao casal, mas o filho de Samuel jamais encontrara a emoção de ventura aurida no primeiro matrimônio. Parecia-lhe ter a alma mutilada, que o lugar de Madalena era impreenchível. Fugia instintivamente do lar, entregando-se ao trabalho incessante. Por vezes, singular estranheza se apossava dele, ao atentar nas atitudes afetivas de Susana, sem eco no seu espírito. O coração palpitava-lhe de sentimentalismo ardente, reconhecia que nada perdera quanto à possibilidade de amar, e, contudo, parecia que somente a primeira esposa era a dona da chave de penetração no seu mundo íntimo. O ambiente doméstico, por mais que ela se esforçasse, reservava-lhe sempre penosas surpresas. A disposição dos objetos provocava censuras. Os pratos nunca estavam a seu gosto. Continuamente insatisfeito, de quando em quando, impunha-se a intervenção conciliadora de Jacques, para que os atritos não degenerassem em conflito. Depois de longas e acrimorosas alterações, Susana recolhia-se ao quarto, chorosa e desesperada, enquanto o marido se retirava a um canto da varanda, distraindo-se com a fumaça de grande cachimbo e pensando consigo mesmo. No tempo de Madalena não era assim. Dada a sua constante aplicação ao trabalho, conseguira angariar fortuna sólida e invejável situação na colônia. No entanto, intraduzível tristeza lhe pairava invariavelmente no semblante. Apenas a filha, pela profunda afinidade espiritual manifestada, conseguira atenuar os sofrimentos que o atormentavam. Desde que Beatriz atingira os 5 anos, estabelecera-se entre pai e filha um apego cada vez mais forte. A menina parecia singularmente distanciada da genitora, que em vão se esforçava por insinuar-se à sua estima. As ansiedades e dedicações de Susana se tornavam inúteis. A atitude paternal de Cirilo, plasmando a alma da filhinha absolutamente de acordo com os seus pensamentos, dificultava a atuação materna. Sem jamais conseguir uma harmonia perfeita com a segunda esposa, o filho de Samuel parecia vingar-se do destino, subtraindo a pequenina à sua influência e dando ensejo a que Beatriz se desenvolvesse entre caprichos de toda sorte. Em breve tempo, Susana não tinha nenhuma autoridade sobre a filha, que só obedecia ao pai. No íntimo, a prima de Cirilo sentia-se qual ré que, não obstante, resguardada da justiça humana, resgatava durante o crime praticado. Não encontrara a felicidade esperada em seu criminoso sonho. Os momentos raros de alegria conjugal eram pagos multiplicadamente em angústias martirizantes, pelo que costumava comparar sua aventura a uma gota de vinho numa taça de fel. Além do mais, os remorsos perseguiam-na implacavelmente. Se encontrava um doente, recordava-se de Madalena. Se entrava no cemitério, surgia-lhe o espectro da vítima. Quando alguém se referia a júbilos domésticos, ela sentiu o amargor das suas experiências. Se as amigas comentavam as esperanças da prole, lembrava a filha de Dom Inácio e sentia mais vivo o arguilhão da consciência. Tamanha era a desdita do casal que um padre da colônia lhe recomendou mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. 2 vezes por semana reunia-se a pequena família para a leitura e comentário das lições do Cristo. Jacques, porém, era talvez o único que se aproveitava legitimamente dos ensinos de cada noite. Susana via em cada palavra uma acusação, furtando-se ao aproveitamento.
Cirilo considerava as sentenças evangélicas como simples fórmulas convencionais da religião, sem sentido lógico para a vida prática. E a pequena Beatriz ouvia a leitura e interpretação do avô com o devido respeito, sem nada assimilar ao espírito infantil. O velho professor de Blois, todavia, não desanimava. Quando a pequena manifestou os primeiros sintomas da enfermidade nervosa que a acabrunhara, os pais, como loucos, deliberaram transferir-se temporariamente ao velho mundo, em busca de recursos médicos. Debalde e Susana insistiu para se fixarem na Inglaterra. Cirilo foi inflexível. Ficariam em França. Uma vez forçado a viver na Europa, preferia Paris, onde se sentia identificado com as suas antigas recordações. Aí poderia cuidar da saúde da filha e orar no túmulo da primeira esposa, e não houve como demovê-lo dessa resolução. Assim regressou ao velho continente o reduzido grupo familiar, sem prazo prefixado de regresso, sendo que Cirilo, aproveitando a oportunidade, poderia centralizar a representação de vasta zona no Connecticut, para o comércio do fumo florentíssimo então. Perdurava a mesma angustiosa situação para os Davenports, em Paris, quando Alcione lhes entrou em casa rica de recursos financeiros, mas pobre de alegria e de paz. Jacques e o sobrinho exultavam com a chegada da jovem, tão parecida com a morte inesquecível, e pelas suas maneiras carinhosas e cativantes. Beatriz parecia encontrar em sua companhia o medicamento indispensável. As longas conversações com a governanta desvelava, pouco a pouco, lhe modificavam a saúde. Susana, entretanto, teve agravado o seu íntimo mal-estar com a presença de Alcione. Não conseguia sofrear a onda de ciúme e egoísmo que a empolgava. Muitas circunstâncias cooperavam para isso. Não tolerava a menina simples e amável pelos seus traços idênticos aos da rival que eliminara no seu caminho. Além de tudo, aquelas atenções que Cirilo lhe dispensava doíam-lhe penosamente no coração inculto. Complicando a questão, o velho pai, bem como a filhinha, adoravam a severa jovem. Debalde, Susana procurava um pretexto para despedi-la. A moça estava sempre calma e disposta a ceder aos seus caprichos. Aquela suave humildade causava-lhe irritação, por mais que elevasse a voz em ordens intempestivas. Alcione tratava-a com respeito, em atitude de nobre serenidade. A princípio, acrescentou-lhe outras ocupações, além dos deveres de governanta e preceptora. A jovem era obrigada a tratar de todos os demais serviços leves da casa, inclusive a costura. Observando, todavia, que a moça a tudo atendia primorosamente, Susana chamou-a certa vez. Alcione, senhora, hoje é necessário que substituas a lavadeira, que se encontra doente. Sim, senhora. E no momento desdobrava-se em atitudes no tanque espaçoso, esforçando-se por cumprir perfeitamente a tarefa insólita. Entretanto, vendo-a entregue a tal mister, não se conformou a pequena Beatriz, que depois de um olhar reprovativo à genitora, correu ao pai pedindo-lhe providências. Cirilo atendeu de pronto. Vendo a governanta da filhinha azafamada na lavanderia, começou a altercar com a esposa, recriminando-a com aspereza. Beatriz, agarrada a ele, reforçava-lhe a censura. Susana justificava-se. Não poderia atender ao ritmo doméstico, exaltora nas suas determinações. O marido, porém, não lhe aceitava as alegações. Secundado por Beatriz, que acusava a genitora de perseguir Alcione com os serviços mais grosseiros. A filha de Madalena trabalhava cabisbaixa e humilde, mas quando viu a dona da casa em pranto convulsivo, exasperada com as censuras que lhe eram dirigidas acremente, adiantou-se com delicadeza e acentuou: Senhor Davenport, espero que me desculpe a intromissão na conversa, mas pode crer que a pequena Beatriz está enganada. Dona Susana não me mandou substituir a lavadeira.
Fui eu mesma que, sabendo que a lavadeira adoeceu, ofereci minha cooperação no tanque para aliviar os muitos serviços domésticos. Ah, sim, disse Cirilo, algo desapontado. O senhor não se preocupe, concluiu Alcione. Eu estou bastante habituada a esses trabalhos. Essas palavras eram ditas com tanta sinceridade e boa vontade que o chefe da família regressou tranquilamente às suas atividades, enquanto a esposa olhou para a governanta sem disfarçar a surpresa. Beatriz, muito modificada em sua primeira atitude de revolta contra a decisão materna, aproximou-se da jovem tentando ajudá-la. Muito afetuosamente contemplava Alcione, seduzida pela sua bondade, como a lhe pedir explicações. A filha de Madalena percebeu-lhe o desejo e falou: Então, Beatriz, consideras a limpeza da roupa como serviço pesado? Não penses assim. Deve ser muito sagrado para nós todos o asseio das coisas caseiras. Mas há criadas para isso, explicou a menina, procurando justificar-se. No entanto, devemos estar habilitadas para qualquer trabalho digno. Se todas as servas adoecessem, haveríamos de vestir roupa suja? Não admitirás isso, por certo. Além do mais, cuidar da roupa que nos faz tanto bem deve constituir motivo de satisfação sincera. A menina, muito sensível, estimava deveras a governanta, mas objetou. No entanto, deve ouvir dizer que cada serviçal deve estar no seu lugar. E não erras pensando assim, disse Alcione. Mas essa verdade não impede o dever de ampliarmos nossas experiências em todo e qualquer trabalho honesto. Não estimas tanto as lições de Jesus? Pois no Cristo encontramos o verdadeiro ânimo do trabalho. O Mestre Divino nunca se ausentou do lugar sublime que lhe compete na criação. No entanto, carpintejou na modesta oficina de Nazaré. Exegetava da lei perante os doutores de Jerusalém. Serviu